Bom dia, garotada do oitavo ano, Escola Mestre Jesus, professor Newton Chalohan, e vamos continuar nosso assunto. Gente, a gente está conversando sobre a independência das 13 colônias, né, que hoje é os Estados Unidos. Nas últimas aulas, nós falamos um pouco aí a respeito de algumas leis, alguns impostos que foram criados e que acabaram deixando os colonos das 13 colônias insatisfeitos com a coroa inglesa. Nós vimos que aconteceu a Guerra dos 7 Anos, essa guerra aí entre ingleses e franceses, basicamente, teve reflexos na colônia, onde nós vamos ter o enfrentamento de colonos ingleses contra colonos franceses. A Inglaterra vence, porém sai do conflito em uma grave crise econômica, gastou muito dinheiro, manter e criar postos de administração nas terras que antes eram dos franceses, colônias que antes eram dos franceses na América, também gerava um custo alto. E como uma maneira de resolver o problema da falta de dinheiro, a coroa inglesa vai criar novos impostos, né? Falamos na última aula a respeito desses impostos. Cadê? Aqui, ó, lei do açúcar, lei do selo e essa lei que eu não sei falar porque eu não sei falar inglês. Tá? Cada lei com sua característica e essas leis elas vão gerar, gente, um descontentamento entre os colonos, tá? E hoje a gente vai falar sobre o processo em si de independência. Como começou, quais os fatores foram favoráveis, quais os fatores foram contrários. Então vamos lá. Você já sabe que os colonos ingleses, né, eles estão descontentes com os impostos criados pela coroa inglesa. E eles começam a organizar movimentos de contestação, né? Movimentos para que pudessem pedir aí pelo fim desses impostos ou pelo menos pela diminuição. Entre os grupos que se organizam, a gente vai ter os Filhos da Liberdade como um dos principais. Esse grupo era formado por comerciantes e basicamente de todas as leis que nós falamos aqui, a que mais pesava, o grupo que mais sentia era justamente o grupo dos comerciantes, os colonos ingleses que viviam do comércio, certo? Então nós vamos ter, depois desses protestos, a coroa inglesa revogando alguns impostos, porém, gente, esses impostos, a quantidade que foi revogada, que deixou de ser cobrada, era uma quantidade pequena. E para completar, ainda veio aí o imposto sobre o chá continuava um imposto alto. O chá, gente, mas por que eles se importavam tanto com o chá? Lembra, eles são colonos ingleses. Faz parte, é uma tradição cultural dos ingleses, aquele tal de chá da tarde, né? Seria aí uma bebida muito consumida. É a mesma coisa que durante um tempo foi no Brasil. É uma questão cultural você tomar café com leite. Alguns não gostam, tudo bem, mas a maior parte da população pela manhã consome café, né? Ou seja, e os mais velhos, inclusive, né? Tem uma cafeteira em casa, onde de vez em quando eles vão lá, põem uma xícara de café, né? Alguns tomam uma xícara de café depois do almoço e tal, enfim. Ou seja, para a gente é algo cultural. E o chá era algo cultural para esses colonos ingleses. Por isso que eles reclamavam tanto sobre o imposto aí em relação, em cima do produto, que seria o chá, o tradicional chá. E aí, para completar a situação, a gente vai ter um episódio conhecido como Massacre de Boston, acontece em 1770, onde alguns manifestantes eles vão tacar bolas de neve em um quartel. E na repressão vão acabar morrendo 5 colonos. Está aqui a imagem representando aí para vocês esse episódio do Massacre de Boston. Esse episódio, gente, ele foi muito importante, porque a morte desses 5 colonos fez crescer ainda mais as tensões sociais
entre os colonos e a administração inglesa nas 13 colônias, porque os colonos se identificavam com aqueles 5 que morreram, e isso vai fazer crescer neles o sentimento de união em prol de um movimento que contestaria aí os mandos da metrópole, certo? Em 1773, aí 3 anos depois do massacre de Boston, a gente vai ter a Lei do Chá. Essa lei, o que estabelecia a Lei do Chá? Mais uma vez, né, lá em cima nós falamos do imposto sobre o chá. Agora nós vamos falar da Lei do Chá. Gente, a Lei do Chá criava um monopólio de comercialização do produto. No caso aí, a Companhia das Índias Orientais. Ou seja, os colonos só poderiam comprar chá se fosse dessa companhia. E aí você sabe, se você só pode comprar um produto em um local, esse produto tende a ser mais caro, porque aquela pessoa, você é obrigado só a comprar. Quando você pode comprar, quando você tem mais possibilidades de locais para comprar algo, você faz o que a gente chama de pesquisa. Você vai num local, vê o preço, vai no outro, vê o preço, vai no outro, vê o preço, e você escolhe naquele que está mais em conta para você. No caso, os colonos deixaram de ter essa opção. Eles já pagavam imposto alto sobre o chá e agora só poderiam comprar da Companhia das Índias Orientais. É claro que essas leis vão intensificar ainda mais a disputa, o conflito entre os colonos ingleses e a coroa inglesa, certo? Chegamos então à reação dos colonos a essa política mercantilista. Lembra da política mercantilista? Já explicamos sobre isso, já estudamos em sala de aula, né? Mercantilismo são práticas econômicas ligadas a monarquias absolutistas. Lembrando, gente, muito importante, tá? Lembrem que a Inglaterra não era uma monarquia absolutista. Tá? Lembra que ocorreu as revoltas, as revoluções, Revolução Gloriosa e tudo mais que nós estudamos no ensino no início do ano, antes de acontecer todo esse problema aí da pandemia. E nas revoluções inglesas, o fim delas foi a burguesia conseguindo aí o poder sobre o parlamento e o parlamento tendo poder com relação ao rei. Ou seja, a Inglaterra não era uma monarquia absolutista, certo? É uma monarquia parlamentarista. Ou seja, nós temos aqui então essa monarquia parlamentarista impondo práticas mercantilistas. Lembra a ideia do mercantilismo, entre elas, busca por metais preciosos, pacto colonial. As colônias só poderiam comercializar com a sua metrópole. As colônias serviam, no caso, para fornecer riquezas para a sua metrópole, certo? Para ir contra isso, contra essas práticas mercantilistas, os colonos ingleses primeiro vão boicotar os produtos ingleses. Eles vão deixar de comprar produtos da Inglaterra. Por exemplo, o chá, que era um dos principais problemas e das reclamações, eles vão tentar substituir por café e chocolate, certo? Essa é uma das maneiras, né? Causar prejuízo econômico à Inglaterra, deixando de comprar produtos dela. E o segundo grande movimento aí de contestação acontece em 16 de dezembro de 1773, é conhecido como a Festa do Chá de Boston. Nesse dia, os colonos, vestidos aí de indígenas, eles vão invadir navios ingleses e vão jogar toda a carga, que seria aproximadamente 340 caixas de chá, no mar. Pensa no prejuízo, gente. Esses colonos invadem essas embarcações e lançam a mercadoria ao mar. Simplesmente jogam fora 340 caixas de chá. Mais uma vez, a tentativa é causar prejuízos à coroa inglesa, prejuízos à Companhia das Índias Orientais, certo? A coroa inglesa não vai, como dizem alguns, deixar barato. Ela vai aí criar uma resposta, uma maneira de penalizar
essa atitude dos colonos em Boston, tá? Esses navios estavam atracados em Boston. Então, em 1774, a gente vai ter a reação da coroa inglesa com as leis de coerção. Essas leis foram conhecidas pelos colonos como leis intoleráveis. Algo intolerável é algo que você não tolera. Então, a partir dessas leis, nós vamos ter uma crescente no movimento pró-emancipação econômica, separação econômica das 13 colônias em relação à Inglaterra. Que leis eram essas? Primeiro, fechamento do porto de Boston, até que os colonos pagassem o prejuízo com a mercadoria que eles jogaram ao mar. Ou seja, o porto de Boston ficaria fechado até que os colonos conseguissem arrumar dinheiro para pagar, para indenizar, certo? Segundo, obrigatoriedade dos colonos de hospedar e prover os soldados ingleses. Gente, essa lei dizia que os colonos eram obrigados a hospedar em sua casa soldados ingleses e a alimentá-los, a prover para que eles pudessem sobreviver nas colônias. Imagina, eles já estão se organizando, já estão com pensamento ligado à ideia de independência, porém, agora eles teriam que alimentar, que hospedar justamente os soldados que são a barreira para esse processo de emancipação, certo? Terceiro, fim da autonomia das colônias, ou seja, a metrópole iria controlar, iria ser mais atuante no controle sobre as colônias. Ou seja, era tudo o que os colonos não queriam. Eles queriam ali maior liberdade, porém com essas leis, as leis consideradas por eles intoleráveis, é como se estivesse aí colocando algemas, né? Eles estão ficando cada vez mais presos à metrópole. E aqui é uma charge, tá, gente? É meio que criticando, aqui seria, as 13 colônias estão sendo molestadas aí, tá? Pelos ingleses, sendo obrigada a tomar esse chá da Companhia das Índias Orientais, né? É uma forma de denúncia sobre os abusos cometidos pela coroa inglesa, certo? O grande questionamento dos colonos, gente, era o seguinte, ainda há pouco nós falamos sobre as revoluções inglesas e como a burguesia conseguiu, depois de muita luta, conseguiu espaço no governo, né? O que acontecia na verdade, o que os colonos sentiam era que a burguesia inglesa conquistou vários direitos na Inglaterra, mas negava esses mesmos direitos conquistados aos colonos ingleses, certo? Vamos lá. Primeiro Congresso Continental. O primeiro Congresso Continental acontece na Filadélfia, dia 12 de setembro de 1774. Foi um congresso, foi uma reunião dos representantes das 13 colônias. Essa reunião escreveu uma petição contra as medidas inglesas. Esse primeiro Congresso Continental, gente, vão ter dois. Vai ter o primeiro e vai ter o segundo Congresso Continental. Primeiro Congresso Continental, a gente costuma dizer que os colonos ainda tinham a ideia de promover uma independência econômica, mas a ideia de independência política, a ideia de independência total ainda era fragmentada. Mas nesse primeiro Congresso Continental eles tinham a ideia de promover uma emancipação econômica, uma liberdade econômica. O parlamento inglês não vai dar muita atenção para o que eles haviam pedido e vai mandar que os soldados confiscassem as armas dos colonos. Os colonos foram avisados com antecedência, o que dá tempo para que eles possam organizar uma defesa. E assim a gente vai ter, com o início os primeiros conflitos entre soldados ingleses e os colonos da Inglaterra na América, tá? Conflitos esses que vão ter como resultado a independência das 13 colônias.
Segundo Congresso Continental. O Segundo Congresso Continental acontece dia 10 de maio de 1775, agora sim, com os representantes das 13 colônias reunidos. A ideia é, de fato, promover uma independência total, a independência econômica e política. Nesse congresso foi estipulado que seria organizado um exército e que George Washington seria aí o líder desse exército, estaria à frente da organização militar e que eles deveriam buscar apoio de países estrangeiros. Como aconteceu tempos depois, eles conseguiram o apoio dos franceses, certo? Dia 2 de julho de 1775, o Congresso decidiu pela independência total. E aí foram escolhidos um grupo de pessoas, um grupo de colonos, que deveriam escrever a Declaração de Independência. Entre eles, os nomes mais conhecidos, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson. Dia 4 de julho, as 13 colônias declararam-se independentes. É inclusive nesse dia que é comemorada a independência dos Estados Unidos, dia 4 de julho, certo? É importante você compreender, como nós já conversamos, que a história ela é uma ciência humana e os seres humanos eles reagem de forma diferente e pensam de forma diferente em determinadas situações. Então, nem todos os colonos, gente, estavam de acordo com a independência. Durante o processo dos conflitos, você vai ter um número grande de colonos que eram contrários que vão mudar de lado. Você vai ter um número grande de soldados que, durante a luta, também vão deixar o campo de batalha. Ou seja, nós vamos ter conflitos sérios, porém, não existia uma unanimidade de pensamento. Os ingleses vão enviar muitos soldados e mercenários também para o combate. Já os colonos conseguem o apoio da França, que vai auxiliar com armas, dinheiros e soldado. Mesmo a França estando num período de crise econômica, a França ainda vai se envolver nesse processo de guerra de independência dos Estados Unidos como uma maneira de tentar aí uma revanche contra a Inglaterra pela Guerra dos 7 Anos, que foi justamente a guerra que deu início a todo esse problema, todo esse conflito de ideias e conflito econômico entre as 13 colônias e a Inglaterra. Em setembro de 1783, a Inglaterra de fato reconhece as 13 colônias como independentes. Logo depois, a França também vai reconhecê-la, até porque para uma colônia se tornar independente era necessário que outros países a reconhecessem como um país, tá? Como um independente. Fundação de uma nação. Um dos grandes problemas enfrentados pelas 13 colônias para conseguir, de fato, essa ideia de nação era justamente as diferentes características econômicas e sociais entre as colônias do norte e as colônias do sul. Lembra, nós falamos sobre essas características lá no início do capítulo. Essas características faziam com que não fosse tão simples assim você criar um sentimento de nacionalidade, um sentimento de união, unidade entre as colônias do norte e as colônias do sul. Para tentar facilitar esse processo de união, vai ser preciso elaborar uma Carta Magna. Esse documento vai estipular algumas coisas em prol dessa identidade nacional. Entre elas, os limites territoriais, certo? Limites territoriais bem estipulados. É importante falar também, gente, que depois da independência não foi muito benéfica para os indígenas norte-americanos. Isso porque depois do processo de independência começou uma marcha, uma expansão territorial, e aí nós vamos ter o conflito dos colonos com os indígenas, basicamente os indígenas levando a pior. Limites territoriais, voltando aqui para a Carta Magna, vamos ter limites territoriais bem estipulados, bem definidos, e a condição de país.
a criação de uma bandeira única, assim como um hino, e de uma constituição, ou seja, todo o país teria uma única bandeira, um único hino, uma única constituição. Lembrando que a ideia da Carta Magna é de expressar a ideia de unidade, sentimento de nacionalidade, de união entre os colonos, ex-colonos, né? Estou me referindo a eles como colonos, mas agora não são mais, já são independentes. O governo do país estaria dividido em 3, legislativo, judiciário e executivo, assim como foi idealizado pelos iluministas. Liberdade de culto, imprensa e expressão. O voto, porém, era censitário, ou seja, dependia, só podia votar aquele que tivesse posses. Isso significa que o voto não era universal, ou seja, os Estados Unidos, os grandes símbolos de república, não estenderam, depois da independência, o voto para toda a população. Um número muito grande ficou ainda excluído. A ideia de liberdade era uma ideia de liberdade seletiva. Por quê? Porque as colônias do sul, que utilizavam muita mão de obra escrava, não queriam a liberdade de seus escravos. Por isso, liberdade seletiva. Gente, assim a gente finaliza o assunto de independência das 13 colônias, do que hoje é os Estados Unidos, certo? Para vocês fica o exercício da página 27, 30 e 31. Se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem, estarei respondendo assim que possível. Tenham todos um bom dia e até a próxima.